Continuando a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre as demonstrações e a gente vai falar também sobre os teoremas e alguns tipos de teoremas aí. Então, uma demonstração é a prova de que um teorema é verdadeiro, o qual foi obtido por regras válidas. Então, a definição: seja H1, H2, Hn implicando em T, um argumento válido. E H1, H2, Hn, T1, T2, Tp, T proposições que forneceram a validade do argumento, em que T1, T2, Tp são argumentos validados anteriormente na teoria em questão. Esta sequência é denominada demonstração e a conclusão T é denominada tese. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que uma demonstração é a união aí de vários argumentos com o intuito de mostrar que a nossa tese também é verdadeira. Então, a gente está usando argumentos válidos, argumentos verdadeiros, um em decorrência do outro aí, para provar a nossa tese, para argumentar que essa tese é verdadeira. Então, existem alguns tipos de demonstração. Eu listei 4 aqui, os mais comuns. Então, a demonstração, ela pode ser direta, existe a demonstração usando a contrapositiva, existe a demonstração por contradição, a demonstração por indução. Em geral, a gente pode aí escolher a demonstração que melhor se adequa às nossas necessidades. Nem sempre é possível usar qualquer uma. Existem alguns tipos aí para determinadas situações que são mais fáceis de serem usados, mas geralmente nenhuma é única, tá, gente? Existe mais de um tipo de demonstração para cada teorema. E aí também vale ressaltar aqui, né, a prova da não validade. Então, o que é provar que uma afirmação não é verdadeira? Como é que a gente faz isso? O método usual para demonstrar, verificar ou testar a não validade de um dado argumento, H1, H2, Hn implicando em T, consiste em encontrar uma atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes do argumento que torne todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. O que isso quer dizer? Isso aqui é um contra-exemplo. A gente prova que uma afirmação é falsa usando um contra-exemplo. Então, a gente encontra um exemplo que se encaixe em todas as nossas hipóteses e mesmo encaixando em todas as hipóteses, a tese não é satisfeita. Então, a gente achou um exemplo ali que está em contrário ao que diz a nossa afirmação. Então, a gente prova que essa afirmação é falsa. E aí, lembrando que usar um exemplo para provar que uma afirmação é verdadeira não é eficiente. Não é porque uma coisa é verdadeira que todas as outras vão ser, né? Então, vamos especificar aqui agora, a gente vai falar dos teoremas, tá? Costumamos dizer que um teorema consta de 2 partes, a hipótese e a tese. São os teoremas implicações. Então, a hipótese é implicando a tese. Isto é, entendemos que quando H se verifica, teremos a verificação de T. Então, a gente vai basear os nossos teoremas nesse formato, no formato aí de implicação, tá? A hipótese implicando a nossa tese. Nós vamos construir e organizar nossos teoremas neste formato. Do ponto de vista do vocábulo, temos tese, proposição que se obtém de, hipo, anterior, suporte. Portanto, a hipótese surge como fundamento para a proposição que constitui a tese. Assim, hipótese é para a tese a condição suficiente e a tese é a condição necessária da hipótese. Então, hipótese é uma fundamentação dos nossos argumentos. Então, tendo o nosso teorema, a gente vai analisar a nossa hipótese e a partir dessa hipótese, a gente vai construir a nossa argumentação. Ela é a nossa premissa. Então, a hipótese aí, ela é uma condição suficiente para a tese. E a tese é uma consequência, né? Então, ela é necessária à hipótese. E aí a gente tem alguns
algumas construções a partir do nosso teorema que a gente chama de teoremas aparentados. Então, a gente tem ali duas proposições, que eu estou chamando de H e T, e eu estou dizendo que H implica T. Isso que a gente está chamando de nosso teorema base, tá? Isso correspondem a 4 proposições denominadas direta, recíproca, contrária e contrapositiva. Então, o que é a proposição direta? É o H implica T, direto, sem alterações. A recíproca. A recíproca é inverter aí a posição das nossas proposições. Então, eu estou dizendo que o T implica H. O que é o contrário? O contrário é fazer a negação da hipótese e a negação da tese. Então, não hipótese implica não tese. E a contrapositiva é fazer a negação da recíproca. Então, não tese implica não hipótese. E aí, aqui vale ressaltar, né, que os teoremas aparentados, eles têm uma distribuição aí de veracidade, né? Não quer dizer que se o teorema direto ele é verdadeiro, ele possui uma demonstração que garante a sua veracidade, isso não quer dizer que a recíproca seja verdadeira. O que também não quer dizer que o teorema contrário seja verdadeiro. A contrapositiva a gente vai ver que é verdade, se o teorema direto for verdade, mas eu já vou falar disso. Então, vou dar um exemplo aqui para os teoremas aparentados, né, para essa construção, que é para a gente organizar aí hipótese e tese, tá, gente? Essa que é a ideia. Seja H a proposição dada por x é um número par e T a proposição dada por x² é um número par. Então, quem é o teorema direto? Então, o teorema direto, H implica T. O que é escrever H implica T? Se x é um número par, então x² também é um número par. O que seria recíproca? A recíproca é o T implica H. Então, a gente escreveria: se x² é um número par, então x é um número par. O teorema contrário. Então, o contrário é fazer não H implica não T. Isso quer dizer que se x não é um número par, então x² não é um número par. E a contrapositiva, não tese, implica não hipótese. Se x² não é um número par, então x não é um número par. Então, é só a ordem aí que a gente coloca as nossas proposições e a gente está nomeando cada um desses estilos aí, tá? De implicações. E aí a gente tem as equivalências. Quando que esses teoremas aparentados eles são equivalentes? Eu já estou dizendo aqui que o teorema direto ele é equivalente ao teorema contrapositivo. Então, eu estou dizendo que a afirmação ali H implica T, ela é equivalente a não T e implica não H. Aí eu poderia ter colocado até um... Opa, deixa eu consertar aqui com lápis mesmo, gente. Eu vou colocar uma setinha dupla, tá? Pode ser... Ficou muito bom. Vou colocar uma implicação assim, tá? Corrigindo aí. Então, H implica T é equivalente a não T implica não H. E aí, a minha primeira pergunta para vocês. Por quê? Por que essas duas afirmações são equivalentes? Eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Eu vou abrir um fórum aí nessa semana para a gente discutir sobre isso. E eu quero que vocês coloquem suas dúvidas, suas argumentações sobre por que essas duas afirmações, o teorema direto e o teorema contrapositivo, são equivalentes, tá? Aí eu já coloquei um corolário aqui. Segue da equivalência anterior que o teorema recíproco equivale ao teorema contrário. Isto é, a tese T implica H é equivalente a não H implica não T. Aqui também eu vou colocar uma equivalência com uma setinha dupla, tá, gente? Eu digitei errado. Opa, ela fica em cima do meu não ali, mas vocês estão vendo, né, o que eu tô fazendo. E aí aqui também eu quero perguntar para vocês, por quê? Por que a gente tem essa equivalência?
Quero que vocês justifiquem essa equivalência e, além disso, eu quero que vocês justifiquem por que isso é um corolário. Por que eu chamei isso de corolário? Ok? Eu vou abrir um fórum para a gente falar sobre isso, tá? E lá no fórum eu explico direitinho de novo. E aí eu coloquei uma observação, usando aí o que a gente acabou de ver. Para os 4 teoremas possíveis, teremos sempre ou 0, ou 2, ou 4 teoremas verdadeiros, nunca 1 ou 3, devido às equivalências estabelecidas. A vantagem dessas equivalências é óbvia, pois provados 2, um de cada par, podemos afirmar a validade dos outros 2 teoremas. Para fins metodológicos, essas equivalências são de grande importância, pois permitem utilizar o que mais convém na hora em que demonstramos um teorema. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui nos tipos de teorema. Olha, se a gente está dizendo que o teorema direto ele é equivalente ao contrapositivo, eu posso escolher na minha demonstração se eu quero usar uma demonstração direta ou uma contrapositiva, porque elas são equivalentes. É a mesma coisa. É isso que garante para a gente, por exemplo, usar uma demonstração por absurdo num dado teorema, né? A mesma coisa para a recíproca e o contrário. Eles também são equivalentes. E aí também, né? Pelo mesmo motivo, a gente pode escolher ali o jeito de demonstrar. E é o que eu estou dizendo, né? Por que a gente nunca vai ter apenas um teorema verdadeiro? Então, suponha que o teorema direto, você conseguiu fazer a demonstração e ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, se o teorema direto é verdade, consequentemente, contrapositivo também é verdade. Então, você vai ter pelo menos 2 teoremas aparentados ali como verdadeiros. Certo? E aí, a partir disso, né? Então, ou você não tem nenhum, ou você tem 2 teoremas verdadeiros, ou então todos eles são verdadeiros. Ok? Então, respondam lá ao chat, tá, gente? E a gente vai conversando aí durante a semana.